Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite. Como é um vídeo gravado, primeira vez que eu tô colocando a carinha aqui no canal que eu abri essa semana para conversar um pouco mais com vocês, para colocar um pouco dos meus pensamentos, das minhas ideias, para dividir com vocês, para partilhar, e também para a gente poder trocar muita coisa aqui de experienciação aqui nessa terrinha, nesse planetinha. E me veio na cabeça, eu estava fazendo roteiro aqui, ó, com este livro, que amanhã a gente tem o webinar, A Linhagem do Santo Grau e tal. E pensando sobre essa nossa jornada, essa nossa caminhada em busca de nós mesmos, a gente fala tanto de se voltar para o interior. O que que é a gente voltar para a gente? O que que é essa questão de você se autoconhecer, de você colocar todas essas ferramentas para trabalhar em prol de você mesmo? E às vezes fica tão vago, né? Com a correria do dia a dia, com a forma como a gente lida com as coisas. E é bom a gente trazer um pouquinho do que acontece com a gente, para que vocês entendam também que apesar da gente estar aqui nesse papel, eu fazendo, a Anne e todas as pessoas que são portadoras de mensagens com relação terapeutas, com relação a essa transição planetária, essa jornada que todos nós estamos envolvidos. É bom a gente trazer um pouco da nossa vivência para que vocês se sintam abraçados e equalizados, porque a gente está com um pezinho aqui. Ninguém está diferente de ninguém nesse sentido, os desafios são diferentes, as formas de encarar são diferentes, o olhar é diferente, mas o objetivo comum que vai ali no, na linha de chegada é o mesmo: é buscar o amor, buscar a paz, buscar a realização pessoal com relação a completar um objetivo de vida que é ser feliz. A gente busca a felicidade todos os dias, a gente busca estar feliz. E o que que é estar feliz a hora que a gente se vê em tantos desafios com relação a essas mudanças, né? Tá todo mundo cansado. Tem dias que você acorda e você diz assim: ah, mais, né? Vamos lá, vamos enfrentar essa 3D, né? Boleto para pagar, desafios, relacionamentos que estão aí por resolver, tanta coisa. E me vem aquilo assim para dizer para vocês: todo dia é um dia de aprender, é um dia da gente encarar a vida, da gente levantar, ter forças para continuar e perguntar para gente como é que a gente vai enxergar isso? Como a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, né? Tantos vídeos, tantos textos, tanta coisa. Realmente é a forma de você conduzir, é a condução. A condução, quando a gente fala de olhar, olhar para o outro e entender o papel do outro na nossa jornada, entender que o outro faz parte da nossa edificação, faz parte do que a gente se colocou para aprender, faz parte de estar aqui justamente para que a gente aprenda também. O outro é reflexo de nós mesmos. O outro é o maior desafio que a gente tem na nossa vida. E a gente olha o outro como a gente se olharia, como nós olharíamos para nós mesmos. Aí começa a ficar um pouquinho mais fácil, porque a gente começa a entender as limitações do outro. Tudo aquilo que a gente quer de modelo de perfeição, que esteja correto, que esteja ali do jeito que nós idealizamos na cabeça, não vai funcionar. Não vai funcionar porque quando sai daqui, sai do controle da gente. A gente não pode querer controlar o outro. E é soltar, é sobre soltar, é sobre entender que quando a gente começa a colocar parâmetros, quando nós colocamos parâmetros para os outros ou para a realidade que se apresenta à nossa volta, a gente começa a limitar aquilo que nós deveríamos experienciar por completo, que é deixar fluir
deixar fluir no sentido de que a vida ela começa a seguir um curso a partir do momento em que você confia que existe uma energia muito maior que está experienciando junto com você e que essas informações cada vez mais estão aqui, ó, ao nosso alcance. Estão bem palpáveis para nós, que é a nossa intuição. Que é entender que esse papel de colocarmos, né, a mente para funcionar, aqui os cinco sentidos físicos, de uma forma muito intensa, faz com que a gente esqueça que a consciência, ela sempre esteve à nossa disposição. E hoje, muito mais, porque quando a gente abre essa questão do campo energético, quando a gente vê que não é falácia, que a Terra realmente está aí com os batimentos cardíacos, olhando a ressonância Schumann, a própria mudança de eixo, o campo eletromagnético, o nosso campo eletromagnético, nós entendemos fisicamente falando que as energias estão chegando para que a gente utilize, para que a gente coloque em prática, né? É como sair de um carro 1.0, fazendo aqui uma analogia, e a gente vai pegar um carro 3.0. E vamos lá, a gente precisa acelerar, a gente precisa testar o carro, a gente precisa saber como conduzir esse carro, que é diferente de um carro 1.0. Mas como é que a gente usa? No início aquele medo, aquele receio, e aí, né? Vou acelerar mais, não vou? Ele tem potência, ele tem mais instrumentos, ele está muito mais equipado que o 1.0 e eu preciso fazer uso daquilo. E aí a gente vai mais ainda na analogia, né? Quem lê manual? E eu sou uma pessoa que não, assim, né? Cadê a paciência de ler manual? Mas a gente precisa, né? E o manual tá aqui. O manual é você entrar em contato com o teu interior, porque ali você acessa aqui e você acessa a consciência, né? E aí você traz essa informação para cá. E o manual tá todo aqui. E a hora que a gente começa a acessar todo esse manual, a gente vai saber pilotar esse carro. E a gente ainda vai descobrir que a gente já sabia pilotar esse carro. E quais são as amarras que a gente solta? A amarra do controle do outro, né? A amarra do controle de querer controlar a nossa vida também de uma forma que às vezes não é para fazer. É deixar fluir e começar a olhar de forma diferente. É a hora que você olha para algum acontecimento e você ressignifica o que é negativo na sua vida. O que que é negativo? É quando você olha e você diz assim, não, esse negativo, ele não está aqui para me prejudicar. Ele está aqui para me ajudar. Ele veio como um desafio para que eu consiga edificar e colocar mais coisa dentro da minha bagagem. É um aprendizado. É um aprendizado para que eu me torne melhor do que eu fui ontem, do que eu fui antes. E assim a gente vai, até com o nosso passado, com relação às nossas feridas de infância. Quando a gente olha uma criança ferida, a gente fala tanto dentro da terapia integrativa de curar a criança ferida. É a gente conseguir se olhar numa totalidade que o próprio sistema, essa formatação, não deixa que a gente faça. E eles fazem de tudo para não deixar na realidade, né? Mas que a gente também pode fazer diferente. E é a gente conseguir enxergar essa criança e a limitação de todos os que estavam à volta dessa criança, principalmente os nossos pais, com relação ao que foi feito com relação à nossa educação, com relação ao amor que nos foi entregue, a limitação que eles também tiveram na vida deles, e chegar ao entendimento de que ali, naquele momento, era o melhor que eles podiam dar, e a gente continua cobrando, né? Cobrando, cobrando. E nós também fazemos esse papel com os nossos filhos, e não
tem perfeição aqui. Tem acerto, tem tropeço, a gente chama de erro, né, que é aprendizado, mas o que que é certo, o que que é errado diante do sentimento e do amor? Quando você faz com amor, né? Não tem, né? Tem o errado quando a gente fala das más intenções dentro da dualidade, né? Quando você está mal intencionado, aí é uma outra coisa. Mas quando a gente está fazendo aquilo para o bem, pensando que está, né? E quantas vezes nós não fizemos isso com os nossos filhos, os nossos pais para conosco, mesmo aqueles que não souberam passar e dar o amor para os filhos de uma forma clara, mas que se a gente olhar, eles falaram de tantas outras formas, né? Meu pai e minha mãe nunca me disseram eu te amo. Pode falar alguém pode falar isso. Mas o que que é meu pai e minha mãe nunca me disseram eu te amo? É, eles não conseguiam verbalizar que não foram doutrinados não foram treinados. Tudo vai no treinamento, né? É, e era uma prática que não existia. Era uma prática que era muito escusa, muito colocada ali para baixo, essa questão da demonstração de sentimento. As pessoas tinham receio, e eu sempre percebi isso, de dizer eu te amo. E hoje já mudou muito isso. Até ficou, de certa forma, um pouco banalizado, assim como a gente fala da gratidão, né? Mas qual é a forma de você dizer eu te amo? Existem várias formas de você dizer eu te amo. E pela prática é a melhor forma da gente colocar o eu te amo. O eu te amo, ele vem lá de dentro da alma, do coração, e pode sair de várias formas. Pode sair numa comida gostosa que você faz para a pessoa, num abraço, num olhar terno. A gente fala como a gente fala com os olhos. Os olhos são os espelhos da alma. Então, como a gente fala com os olhos? Então, é sentir a era, né, da transformação, a era da mudança frequencial, é o sentir. O segredo está aí, é sentir. Sente. Sente o que a pessoa está vindo dizer para ti. Sente o que a pessoa traz para você. Eu acho que vai aparecer na tela esse negócio do vírus que está aparecendo no meu computador, mas tá tudo certo. Esse negócio eu não consigo tirar daí, gente. Então, assim, sintam, sintam mais do que falem, mais do que às vezes até façam. Sintam. É o sentir. É o sentir o que vem do outro. É o sentir que vai fazer você entender a reverberação energética que o outro está passando para você. E é assim que a gente começa a telepatar. É assim que a gente começa a entender o que é mudança de frequência. Porque a gente começa a ler a frequência do outro. E a paz vem daí. Porque acaba a questão do esconder, acaba a questão do modular, né? Porque você vê aqui. E aqui reflete aqui, que reflete aqui. É isso. Se deixar, a dona Maricota que vai. Mas era a mensagem que eu queria passar para vocês. Amanhã vai ter o nosso webinar no Expand e a gente vai falar sobre essa fractalidade de Madalena com Jesus que foi escondida há tanto tempo, né? Vamos lá. Ainda dá tempo de se inscrever, as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa gravação para vocês. Um ótimo final de semana, muita paz. Procurem vocês aqui, que vocês vão achar. Gratidão, chocolate de Juba. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.